Estamos direto do estúdio da TV Câmara para mais uma edição do Café com Letras. E quem nos brinda com a sua presença é a escritora Elô Bassichetti, ela que nos traz o livro Todo o Amor que Tive. Elô, é uma honra tê-la de novo no Café com Letras e no estúdio da TV Câmara, porque nós sempre nos encontrávamos na Praça Dante Alighieri durante as feiras de livro, das edições das feiras do livro de Caxias do Sul. Olá, tudo bem, Fábio? Um prazer estar aqui e nós vamos falar hoje sobre poesia. Nós temos uma perspectiva, tu já vens de uma longa série de livros lançados, mas para o Café com Letras, nos 2 últimos anos foram livros mais voltados àquela literatura bem infanto-juvenil. Aqui tu não sai dessa perspectiva, mas pega um público mais juvenil do que infanto, se nós pudermos organizar assim. E aqui é um exercício de prosa poética, poemas um pouco mais rigorosos no sentido da sua construção e outros com proseados realmente, aquelas frases mais soltas, emendando, às vezes até economizando um pouco de pontuação para facilitar a leitura corrida e até a própria musicalidade, que é uma característica tua que permanece aqui nesse livro. Esse livro ele nasce justamente de um sentimento universal, que é o amor. E trabalhar com as palavras economicamente não é muito fácil, por isso que trabalhar com poesia exige um pouco mais também do leitor. E quando se cria um poema, é justamente isso, é que o próprio leitor dê um novo sentido, de acordo com o seu contexto, com a sua experiência, para essas palavras que estão dispostas, né? E que, de algum modo, pretende-se que toque principalmente o coração das pessoas. Nós temos aqui, e nós vamos mostrar ao longo do programa, as ilustrações de Gil e Doug. É um casal, e eu vou fazer questão de dar o nome completo aqui, embora não esteja na capa tem só o apelido, que são a Giovanna Mazocchi e Douglas Trancoso, eles que fazem as ilustrações, e há um empenho bastante forte deles, de uma linguagem, digamos assim, complementar à tua própria escrita. Até momentos antes aqui da gravação, para quem está nos acompanhando, o papo ele começa antes da gravação e continua depois do programa. Aí Elô falava, olha, determinado poema ali eu não esperava esse sentido e a partir da ilustração deles ganhou outra conotação. A ilustração da Gi e do Doug, eles são muito poéticos, os seus traços são muito delicados. Por isso, da escolha desses ilustradores. Tem todo um rigor também e uma leveza ao mesmo tempo. E a ilustração, e isso é interessante também, a gente pode fazer uma leitura da ilustração e da palavra, que é isso que a gente também pretende. Porque muitas vezes, quando tu mostra a ilustração, né, a pessoa fecha o que ela pode explorar enquanto interpretação, né? Ela dá um sentido diferenciado. E junto com a palavra se constrói um outro texto, né? Então, isso que aconteceu nesse livro, todo esse processo, foi realmente algo interessante, porque nós, enquanto produtores, né, de textos, a gente sempre busca ilustradores que conseguem, né, dialogar com teus textos, com a tua produção. E a Gi e o Douglas, eles fizeram muito bem isso nesse livro, que já é a sequência de um primeiro livro, que é o Amor, Amor. Então, nós temos 3, né? Vamos ter 3, na verdade. Esse é o segundo. Eu gostaria de ilustrar um pouco disso. Estamos falando de ilustração e eu digo ilustrar. Perdão da redundância, mas a ideia é exatamente essa, caracterizar o que estamos falando. A nossa produção vai pegar, como no decorrer de todo o programa, num dos poemas aqui intitulados Cadê, mostra o empenho de uma menina para superar um amor mal sucedido, digamos assim. E aí termina aqui, a Elô faz uma brincadeira no final que o Deco virou eco, ou seja, o Deco ficou lá para trás, ainda pode-se ouvir um determinado eco, mas não é mais aquela mensagem clara, aquela voz forte. E aí temos ela aqui no topo de um monte, já com a perna levantada para dar aquele longo passo bem para frente e o monte ficando para trás aqui. Achei bastante legal. E até pegando aleatoriamente
deu a volta por cima, tirou de letra, partiu para outra, tirou a letra e, pasmem, Deco virou eco. Então, nós temos aqui praticamente uma ode à palavra. No decorrer do livro, tu dialogas contigo mesma, ou em tom de agradecimento, ou em tom de provocação, mas sempre exaltando muito a tua própria relação até a que o leitor vai ter com a palavra. Ou seja, a chave de tudo está na palavra. E para expressar isso é a musicalidade e a rima quase que a exaustão para atrair quem está lendo o livro. Eu acho que tu foste muito bem no emprego desses recursos. Eu espero que os leitores também possam entrar e mergulhar nessa leitura, que é o que a gente pretende. Que esses textos possam, essencialmente, trazer essa reflexão acerca dos sentimentos, que no caso a temática é o amor, mas principalmente da sua realidade, né? Porque cada um vai ler do seu modo, no seu tempo. E a poesia, ela requer esse lado intimista, mas também esse lado das relações com o contexto social, com a vida, né? Com o mundo, que é o que é o material do cotidiano também do poeta. A gente não vive uma vida à parte, o poeta ele vive inserido dentro dessa realidade, mas justamente por essa realidade muitas vezes ser muito dura, por essas dores, por esses amores não correspondidos, todos esses sentimentos, eles não cabem muitas vezes dentro do poeta. E aí a gente busca na palavra uma forma de expressar todos esses sentimentos. Que daqui a pouco é aquela história, todo mundo tem um poeta dentro de si, mas o poeta mesmo, nós estamos falando aqui também com uma contadora de histórias. Então, o diferencial vai ser verbalizar ou transformar em palavra aquilo que muitos sentem, mas daqui a pouco não conseguem expressar da mesma forma. Que é isso, o material do poeta ou do escritor é a palavra. E o nosso ofício justamente é esse, é travar essa briga, muitas vezes com as palavras, para poder colocá-las de modo que dê um sentido para a leitura de muitas pessoas, né, que o máximo que a gente puder chegar e atingir. Num desses pontos eu pego aqui também o gangorra, que eu deixei propositadamente marcado aqui. Yin, yang, yin, yang, yin, yang. Corro yang, paro yin, sou assim, olha para mim, se falo sou yang, se escuto sou yin. De novo a dicotomia entre, digamos assim, o masculino e o feminino, ou aquele movimento das diferentes situações do próprio amor, e aqui é uma brincadeira da própria frase constituída em diagonal na sua largada, que sempre um está para baixo, o outro para cima, aquela gangorra, digamos assim, das relações humanas. Claro que aqui o teu principal objetivo é a relação dos pares, né? Essas contradições fazem parte da vida. E dessa forma, né, lúdica, essa musicalidade que foi dada nesse texto, se pretende justamente questionar ou brincar mesmo com essas contradições, que de certa forma vão dizer para cada um de um jeito. Contradições porque normalmente há uma relação de opostos ou uma combinação, melhor dizendo, de similitudes, mas a relação é isso, né? Exato. Vai e vem, né? A busca do equilíbrio, né? É verdade, é isso que muitas vezes a gente pretende, não sei, cada um vai ler de um jeito, né, Fábio? A gente está entregando, a gente está entregando algumas coisas, mas o que a gente espera é que cada um dê um significado, né? Se encontre dentro desses textos. Muitas vezes eles vão se encontrar em outros não, que também a gente não vai ser tão pretensioso, assim, que todos, né? Mas se espera isso. Eu acho que digamos que a junção dos nossos trabalhos, dos nossos interesses, né, das nossas pesquisas, que a gente estuda muito, tanto a Gi quanto o Doug, nós trabalhamos muito com o estudo, a pesquisa em cima daquilo que a gente faz, e que a gente tenha conseguido, né, colocar a parte estética no lugar que a gente gostaria de colocar, né, de ter colocado. Nós começamos o programa, eu propositadamente preferi introduzir chamando a atenção para a estrutura e para a musicalidade. Num outro poema que eu separo aqui, na verdade um trecho, né? Eu não vou ler na íntegra,
Mas aqui nós pegamos, em dado momento do poema Nada Mais, pela primeira vez em nossas vidas fomos livres, dúvidas dissipadas, erros perdoados e nos amamos a vida inteira no breve espaço de um momento. Aqui é interessante, porque tu estás te dirigindo a um público infanto-juvenil, mas tu já propões uma complexidade maior no tratamento do amor. Não é aquele amor exclusivamente eterno ou que, a grosso modo, chamaria-se água com açúcar. Aqui você já está propondo, tu já estás propondo um nível de intensidade, ou seja, a vida inteira num breve espaço de tempo. O que tu esperas comunicar daqui a pouco para aqueles adolescentes ou os jovens que estão tendo suas primeiras paixões ou mergulhando nos primeiros relacionamentos, que já comece com intensidade, seria isso? Que leiam muita poesia, porque a poesia faz com que a gente consiga construir o nosso pensamento, nosso olhar diferenciado diante da realidade. As pessoas que leem bastante poesia, já é comprovado, né? As pessoas têm muito menos dificuldades emocionais, não no sentido de cura, mas facilita muitas aberturas, né? Abre janelas, abre portas para a imaginação. As pessoas que têm mais possibilidades de imaginar, de voar, de elevar o pensamento, elas certamente são pessoas mais felizes, são pessoas mais bem resolvidas. E, nesse sentido, é o que a gente espera enquanto poeta, né? Conseguir fazer com que as pessoas percebam da importância da leitura e, no nosso caso, a poesia. Porque essas imagens todas que são criadas, isso tudo vai sendo construído de uma forma muito interessante para cada um. Porque haja visto vários trabalhos que a gente percebe nas escolas, o que eles desenvolvem de projetos literários, quando se trata de poesia, é incrível. São múltiplas formas de ler o poema. Ele ganha outro sentido, além do que está posto no livro. E é isso que a gente fica muito feliz quando a gente percebe que isto ocorre. Porque existe toda essa questão da mediação, é óbvio. Que se tu permite que as leituras sejam feitas de uma forma livre, da forma, digamos, lúdica, que o leitor possa ter a possibilidade de optar por esse ou aquele texto, este ou aquele poema, é isso que favorece essas múltiplas formas de interpretação, né? De conseguir não só decodificar, mas de ele conseguir entrar, de ele conseguir fazer as relações que a gente deseja, que a gente espera, ou não, ou simplesmente que a pessoa sinta prazer na musicalidade, ou de sentir as palavras. Não necessariamente tenha que ter um exercício de obrigatoriedade, porque senão daí fica muito chato, né? Sim, ou seja, não é necessário que o leitor seja, digamos assim, um amante maduro de poesia, ou que ele vai ler até que sinta prazer com aquela leitura. Que ele já vai fazendo uma análise, porque tem uma preocupação, às vezes, né? Já estou lendo, já estou vendo se está com rimas. Não é isso. É outra questão que a gente busca. Se bem que é inevitável, ali, quando eu falei da forma, não, mas... eu começava a ler, eu dizia, aqui ela economizou pontuação para o texto correr mais. Mas que tu trabalha com a palavra. Tu é Aí que está. Esse teu olhar é interessante, sim, porque é uma outra forma que tu fizeste para fazer a tua leitura. Claro. E não é, de modo algum, eu acho que é equivocada, claro, porque é o teu trabalho, né? Sim. Mas o que a gente espera é que haja justamente essa parte do prazer e de fruir também. Porque a gente estava falando sobre isso, né? A questão da leitura com prazer e a fruição, né? Claro. Que difere um pouco. A fruição exige mais. E o prazer tu fica mais no deleite, né? Claro. Mas eu ainda gostaria de te provocar na questão da intensidade. Eu faço aqui um paralelo rápido. Tu falas da vida inteira num instante. O Vinícius de Moraes lá no eterno enquanto dure. Ou seja, tu pegas lá a intensidade do Vinícius, da paixão, e trazes para um tom um pouco mais ameno, mas ainda assim há o estímulo à intensidade no amor. Por que isso? Porque a gente vive o agora, né, o momento, e valorizar os pequenos momentos como se eles fossem eternos.
tornar esse momento eterno. Porque muitas vezes na simplicidade do teu olhar diante das coisas, tu encontra a profundidade de múltiplas formas. Então, esse é o olhar do poeta, para além daquilo que está posto. E se busca justamente isso quando tu busca na palavra que diz a intensidade daquele momento, fazer daquele momento um momento único e eterno. E nesse sentido, eu acho que Vinícius de Moraes é craque, né? Ele é muito interessante o tipo de trabalho que a gente... toda a obra dele, né? E o amor sempre foi muito recorrente dentro da obra de Vinícius de Moraes. Eu te confesso que fiz o paralelo agora, pensando aqui, não sei se te inspirou, porque ainda no decorrer do livro tu te vales de alguns autores em epígrafe, o mais presente é o Pablo Neruda, tanto no início quanto na parte final do livro, se eu não estou enganado. Na verdade, a gente até havíamos comentado, tudo já foi escrito, né? Tudo já foi dito, nós só reinventamos. São as chamadas releituras, Nós reinventamos o que já lemos, porque as grandes obras, os grandes escritos, por isso também dessa vontade, né, desse desejo de sempre trazer alguns poetas, né, o Mayakovsky, Neruda, trazer sempre para dentro dos livros. Né. No outro eu trouxe a Flor Bela Espanca, né, Vinícius de Moraes, então sempre trazer para a gente ter a lembrança mesmo, para lembrarmos, não nos esquecermos de que os grandes textos, os grandes poemas já foram escritos e nós nos reinventamos a cada leitura que fazemos. Olha, eu quero te agradecer imensamente. Nós estamos na parte final do programa. Grata sou eu de estar aqui falando de poesia numa tarde chuvosa. E a capa do livro também ficou bastante interessante aqui. Nós temos um menino aqui tocando, creio eu, um violãozinho, e a outra menina se embalando com aquela música, né? Então um está aqui, digamos, contando, e o outro está, digamos, no prazer poético que tu vinhas falando aqui. Ela está simplesmente se deliciando com a musicalidade ou com algo que se tenha dito ali, se embalando ao balanço da árvore, enfim. Ficou muito legal essa capa também. Que bom que tu gostaste do projeto gráfico. E mais uma vez eu cumprimento a dupla de ilustradores, porque tudo faz parte de um processo feito com muita paixão, muito amor, que é o que realmente move o nosso trabalho. Então, antes de encerrar o programa, eu também quero recomendar, chegou ao Café com Letras, o livro Éden, do Márcio Mussato, pela Quatrilha Editorial, livro que será lançado agora 14 de julho, uma quinta-feira, às 19 horas, na Livraria Saraiva, do Iguatemi, Caxias. Em dado momento do programa, o livro já terá sido lançado, mas o pessoal pode acompanhar nas melhores livrarias aí. Então fica também a dica, e provavelmente o Márcio Mussato também estará nas próximas edições aqui do Café com Letras. Então fica a dica. Éden, Márcio Mussato, 14 de julho, 19 horas, na Livraria Saraiva, do Iguatemi, Caxias. E mais uma vez, também não saímos do foco do nosso programa, o livro que acabamos de tratar, Todo o Amor que Tive. Elô, ainda se tu achares oportuno, só para não perdermos o gancho do livro, nosso foco no Café com Letras de hoje, Todo o Amor que Tive, algum ponto ou detalhe que por um acaso nosso bate-papo tu achas que tenha ficado despercebido ou de lado, é a chance de tu dares ainda um toque final, uma última provocação para quem ainda não leu a obra. Quem lê poesia, melhor sente, melhor vê. Nós precisamos de poesia na nossa vida, num tempo onde as pessoas só se preocupam com o caráter utilitário das coisas, com aquilo que gera lucro. Nós precisamos de poesia para sermos mais felizes, mais humanos, para nos encontrarmos com esse eu, né, interior, com a nossa natureza divina. Então, o convite é esse. Não só o meu livro, leiam poesia. Poesia faz bem para a mente, faz bem para a alma, para o coração. Última pergunta que eu vou fazer, nós já estamos além do tempo. Como é que foi o exercício de equilíbrio? Eu te provoquei em alguns momentos pela intensidade de algumas frases. Tu tiveste um esforço de fazer uma ode à palavra, dando ritmo, claro, com toda a musicalidade, às vezes rimando, às vezes
tocando com mais velocidade algumas prosas, mas há um esforço da tua parte de não perder aquele lado belo, aquele lado mais, como é que eu vou dizer, lúdico do amor, né? Aquele amor que pode ter intensidade, mas que ele não chega a ser lascivo, digamos assim. Como é que foi esse equilíbrio para manter o amor dessa forma, do início ao fim do livro? Na verdade, não existe tanta intenção, como a gente havia comentado, de tu atingir determinado público, né? A poesia, a boa literatura é boa Claro. literatura. Se tu ficar muito, né, rígido, muito fechado num quadrado, daí tu não está criando um Claro. texto como tu gostarias de criar. É lógico que nesse caso a tendência vem do estilo também, do meu estilo nesse sentido, desse amor, né, desse lírico, desse eu lírico, de trazer também algumas, de mergulhar um pouco mais, mas sem aprofundar muito, porque eu pretendo deixar esse material talvez para uma próxima obra, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Mas foi natural, assim, embora intencional em muitos aspectos da construção do texto do livro, essa leveza vem dessa questão da musicalidade. E muitas vezes nessa leveza, se for ver, nós temos momentos muito fortes, né? Exatamente. Então, que aí voltamos à intensidade. por isso que se eu conseguir fazer isso, Fábio, como consegui fazer contigo, em alguns momentos, quando tu vieste colocar para mim, que bom, porque aí existiu realmente, houve o despertar para a poesia. Claro, claro. Houve essa comunicação do leitor com o texto. Aí a gente fica, uau, que bom. Então agora eu vou te agradecer em definitivo, que senão nós não vamos conseguir parar de falar. Nós dois somos sempre assim, né? Sempre tem um aspecto diferente. Então agora de vez, Elô, foi um privilégio mesmo te ter aqui no Nossa, Café com eu Letras. adoro conversar contigo, agradeço muito a oportunidade e que a gente possa realmente viver e sentir a poesia. Então, mais uma vez, Muito obrigada. Obrigada mesmo. Acabamos de conversar, então, com a Elô Bassichetti, escritora, que nos trouxe aqui Todo o Amor que Tive, seu último livro, recém-lançado e que já está também nas livrarias de Caxias do Sul. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.